seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Startupeiros de hoje, que vai tratar sobre a fase de crescimento de uma startup. Já tivemos ideação, validação e nessa fase de crescimento, o produto ele é alvo inclusive de investidores, sejam eles anjos ou não, ou até os agentes de fomento que vão trazer dinheiro para tratar desse negócio de uma forma mais rentável, escalável, até chegar na próxima fase, que é a atração. Mas falando do crescimento de hoje, você vem comigo porque vai acompanhar a história da Alpop. Ela é uma startup que visa e tem aquele agente transformador na dor de mercado do mercado imobiliário. Ou seja, o que usuários, o que as pessoas precisam, dessa intermediação dessa startup em específico para viabilizar um bom negócio. Você vai conhecer tudo sobre esse modelo. Então, Caio, eu gostaria de ouvir sua experiência à frente da Alpop, a fundação dessa startup, conexão também com o mercado imobiliário. A Alpop é uma startup fundada em meados de 2018. O foco da Alpop foi resolver uma ineficiência no mercado imobiliário. Por um lado, havia uma oferta bastante grande de imóveis para serem alugados. Por outro, uma demanda muito forte de pessoas que ou estavam negativadas ou tinham renda informal ou uma renda popular. E essas pessoas não conseguiam acessar o mercado de locação via imobiliário. A Alpop nasce então como uma solução garantidora que protege esse risco da locação, de modo que essas pessoas possam acessar as imobiliárias para fazer a locação de seu imóvel. Os agentes de fomento são instituições, que realmente conseguem te dar recursos, às vezes é um fundo perdido, às vezes com contrapartidas, às vezes com editais. Então, por exemplo, a FINEP é um fundo de fomento, onde ela consegue, ela lança editais para resolver determinadas dores e você consegue lá se candidatar, escrever a sua startup, escrever a sua ideia para receber esse dinheiro. Muitas vezes tem fundo de fomento a fundo perdido, onde você recebe esse dinheiro e não precisa dar nada em troca. Não precisa dar equity, você não precisa dar fazer nenhum tipo de pagamento. Como tem fundos perdidos, por exemplo, de fácil acesso para qualquer startup e, na verdade, para qualquer empresa brasileira, é o Sebrae Tech, onde dentro do Sebrae tem um fundo de fomento, onde geralmente o recurso fica disponível para qualquer empresa e tem que dar uma contrapartida entre 10% e 30%. Ou seja, você recebe R$10 mil para realizar um projeto e você paga R$3 mil pelo aquele projeto. Então é uma coisa bem legal e muito importante para as startups. Da fase de ideação à de validação, como é que se deu esse processo? Sim, o primeiro passo, acredito que toda startup deveria dar, é conversar com os seus usuários potenciais. Então nós fomos até uma região bastante populosa e popular de São Paulo, que é a Zona Leste aqui da cidade de São Paulo. Nós alugamos um imóvel ao lado do metrô Vila Carrão, que é um ponto bastante movimentado, e ficamos por lá 30 dias conversando com as pessoas, com proprietários de imóveis, com pessoas que queriam ter o seu primeiro aluguel, com lideranças comunitárias, lideranças religiosas. Então a gente pôde perceber a dinâmica do mercado imobiliário popular, entender que havia uma grande oportunidade. Então essa etapa de validação foi feita em loco com o público que a gente pretendia ajudar. Inicialmente, uma startup começa testando o seu produto, tendo um MVP, começando as primeiras vendas e a fase de crescimento é justamente quando ela realmente consegue achar o seu cliente e começa a aumentar essas vendas de uma forma escalável. Após a fase de ideação, também validação, que foi inclusive alvo de programas anteriores, estamos na imersão do crescimento. Como se deu esse processo? Qual a sua experiência? O que você pode compartilhar para a gente? A fase de crescimento é bastante desafiadora, porque uma empresa como a Alpop, ela chegou a crescer no ano passado 7 vezes o seu faturamento. Esse ano já
a gente chega a 160% de crescimento em termos de receita bruta, e isso traz desafios, evidentemente, de escala. Então é preciso agora ter mecanismos para que todo modelo de negócio possa sustentar uma escalada e um crescimento bastante acelerado quando comparado com empresas mais tradicionais. Então, nós recebemos um aporte agora em julho. Felizmente, conseguimos trazer essa percepção de risco para o local correto, né? O risco de alugar um imóvel para uma pessoa que está negativada no terreno informal. E nós sabemos calcular muito bem esse risco. E a rodada de aporte vem justamente para um crescimento maior ainda, mais acelerado, dentro dessa perspectiva de trazer essas pessoas para o mercado formal de moradia. Não existe uma bala de prata, não existe uma varinha mágica que simplesmente você vai lá, aperte, ou algum botãozinho que você vai lá, aperte e começa a vender, né? Então vamos lá, tem todo realmente um ritual que você precisa entender sobre o seu produto, sobre a sua solução, sobre a dor do seu cliente, e aí sim, se você conseguir realmente encontrar um produto, uma dor e desenvolver um produto que realmente resolve essa dor, aí sim realmente você vai conseguir escalonar suas vendas, né? Mas não existe uma varinha de condão. Por exemplo, tem empresas que conseguem realmente fazer a sua escalar suas vendas anunciando em Google, anunciando em plataformas, em redes sociais. Tem outras que vão no boca a boca, simplesmente realmente conseguem engajar, criar um engajamento. Eu tenho um livro muito bacana chamado Traction. Esse livro fala sobre 19 canais de vendas que você realmente consegue escalonar as vendas da sua startup. E nesse processo de crescimento, quando temos justamente essas figuras, como agentes de fomento, investidores, qual a proteção jurídica? Como lidar também com essa questão? Eu creio que é preciso buscar muito bem, selecionar muito bem os investidores que você vai trazer para o seu negócio, porque afinal de contas é uma relação de longo prazo. Esse tipo de relação não acontece no curto prazo. Então é preciso pesquisar muito bem, conversar com empresas e startups que já foram investidas por esses investidores para saber eventualmente se você tem um alinhamento até cultural com esses investidores. Então, a experiência que eu posso compartilhar com quem está nessa trilha de levantar capital é selecionar muito bem, conversar com startups que já foram investidas dos investidores para saber se, culturalmente, você consegue ter um alinhamento e, juridicamente, se você estará protegido nessa relação, porque, afinal de contas, uma startup com crescimento acelerado, ela tem dentro do seu ciclo de vida pontos de sucesso e alegria, mas tem muitos pontos de dores. E são nesses pontos de dores que você vai contar com seus investidores. Quando realmente a vida de uma startup, ela provavelmente vai passar por uma fase de investimento, de receber investidores, né? Então, vamos lá, existem investidores sérios no mercado, onde você consegue fazer captação de rodadas, receber até um grande valor, né, em troca de uma participação minoritária. Então, por exemplo, se alguém te abordar e realmente quiser, eu te invisto na tua empresa, mas eu quero 60% dela. Fuja, porque esse cara não sabe o que está falando, né? Então, hoje existem fundos, hoje o maior fundo brasileiro é a Bossa Nova, é um fundo do Venture Capital, que investe em startups que estão realmente começando o seu crescimento. Quando ele tem as primeiras vendas, está começando a vender, eles realmente pegam. Mas não é só a Bossa Nova, existem vários outros fundos de investimentos brasileiros que são muito sérios e realmente ajudam a startup a decolar. Aí, certos, por exemplo, nós acabamos de fechar uma série A, então nós já passamos por 5 rodadas de investimentos. É justamente esses pontos de dores que você cita que traz luz à questão do risco, né, que é inerente a qualquer tipo de negócio, quando a gente fala também da proteção jurídica, do direito em geral, empresarial e ligado à startup, por que não? Qual a melhor forma de lidar com todo esse momento também? Risco é inerente desse tipo de negócio, à medida que ele cresce muito rápido e conquista mercado de forma bastante rápida também. Então, o risco precisa estar na mente do empreendedor. E o risco ele é financeiro, evidentemente. Ele pode ser proveniente de uma mudança na lógica de mercado, com novos concorrentes entrando.
Então é preciso, risco é a palavra de ordem quando vai se levantar capital, né? Conversar com fundos de investimento. O que os fundos fazem é justamente calcular o risco-retorno, normalmente. No nosso caso, além do risco-retorno, tem a questão do impacto social na ponta, já que a gente consegue alcançar um público que normalmente é excluído dos processos de locação. Então a gente consegue, de forma bastante disciplinada, trazer o tema do ESG também para essa pauta, muito no S do social, junto com uma análise de risco bastante criteriosa, que tem que estar na mente do empreendedor para que ele consiga levantar capital. As dores da startup, ela acompanha a startup realmente como um todo, né? Então, pegando a Insetos como exemplo, que é a nossa startup, nesse momento nós acabamos de crescer 10 vezes esse ano. E aí, quando você cresce tanto acelerado, você realmente consegue ver que às vezes, falha determinada área. Por exemplo, como você consegue trabalhar numa empresa que está acostumada a ter 1, 2, 3 clientes novos por dia e daqui a pouco você tem 60, 100 clientes novos por dia. Então aí você precisa preparar time de atendimento para dar conta, né, contratar novas pessoas, e aí você resolveu uma área, pode estragar outra. Por exemplo, o time de tecnologia, será que o teu time está preparado para ter tanta demanda assim? Então a dor de crescimento de uma startup, ela começa desde o dia 1. Realmente é onde você começa a desenvolver o teu produto, ter um cliente, ter 2 clientes, e cada realmente fase que você vai passando, essa dor, ela acompanha uma startup pela vida toda, né? E seguimos agora para um rápido intervalo. Fica por aqui, na volta muito mais informações sobre esse processo do crescimento de uma startup. Como é que vocês administram essa mediação que fazem, né, entre os usuários ou o cidadão e a imobiliária? É preciso ter um investimento bastante forte em tecnologia para conseguir fazer a mediação do risco entre a pessoa que quer alugar o seu imóvel e a imobiliária que tem lá o imóvel para ser colocado para locação. A Alpop faz ali um papel de que se o inquilino não paga, a gente paga para a imobiliária. Então a gente cuida dessa interface, dessa mediação com muita tecnologia. A gente consegue, por exemplo, na entrada do cliente, saber o risco que ele oferece para aquele processo de locação, e durante o ciclo de vida dele com a Alpop, nós também fazemos várias análises mensais para saber em que tipo de tendência ele está, para que a gente possa sempre atualizar o risco. Nosso negócio é um negócio bastante orientado por risco, uma vez que se a pessoa não pagar, a gente paga. Felizmente, nós temos apresentado uma performance em termos de inadimplência comparada a outras entidades que correm esse risco. Nossa performance é bastante competitiva. A grande dificuldade que uma startup tem é realmente você conseguir atrair teu cliente, né? Então, a grande maioria das startups olham primeiro para o produto e aí desenvolvem aquele produto e depois vão tentar vender esse produto para o cliente. Onde que o ideal seria o contrário, né? Você primeiro entender sobre o seu cliente, você realmente buscar informações sobre o teu mercado e aí sim, com essas informações, você começar a desenvolver produtos que realmente consigam atender aquela dor, né? Então é uma forma um pouquinho diferente que a maioria das startups começam de um lado diferente, né? Primeiro, se apaixonando pelo produto. Tem um mantra muito forte. Se apaixona pela dor do seu cliente e não pelo produto que tu vende. Quando você cita algoritmo, super interessante saber como é que a tecnologia também viabiliza esse tipo de negócio. Gostaria de ouvir como vocês trabalham com números, por exemplo, médio, longo prazo, vocês acompanham sempre a escala de variação? É preciso sempre avaliar o cenário macroeconômico. A inflação é um item que pesa muito no orçamento familiar.
É preciso compreender também que o Brasil passa por um momento de extremo endividamento, maior da história, né? Hoje, 1/3 da renda das famílias mais populares é destinada a pagar dívidas. Então, quando você junta um alto endividamento com alta inflação, você tem uma combinação quase explosiva. Então, é preciso sempre que esse algoritmo reúna informações macroeconômicas junto com o perfil daquela pessoa. Então, a provocação que eu sempre faço é: será que a pessoa que deixou de pagar a conta de energia tem o perfil de risco da pessoa que deve com cartão de crédito? Esse perfil de risco é completamente distinto, já que se você fizer um recorte até 10 salários mínimos, 80% dessa lista está endividado por cartão. Então, é um pouco por aí que a gente procura observar. Geralmente, vamos lá, o fundo de investimento, os investidores vão se profissionalizando à medida do que essa startup ela passa a ter um crescimento maior. Lá no comecinho, quando está a tua ideia, somente em ideia, quem vai investir em uma ideia, geralmente a gente chama que é a família e os amigos, né? Então, esse pessoal ele investe na tua ideia. A partir do momento que você já criou um produto, começou a rodar, existem os investidores anjos. Depois disso, você vai para o mercado de venture capital, né? Que aí é um mercado onde eu já tenho investidores um pouquinho mais profissionais que investem nas tuas startups, e depois você pode ir nesse investimento até realmente você ter ações na sua bolsa, na bolsa de valores. Aí seria a famosa IPO, uma abertura de capital, né? Seja na bolsa brasileira, na bolsa americana, enfim. Então existe uma jornada. Quanto maior a sua empresa, mais profissionais é o fundo que investe em vocês. Falando agora da expansão pelo Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais que também carrega suas diferenças regionais. Qual a melhor forma ou como vocês lidam com crescimento exponencial regional, lidando com as diferenças, mas sem perder a essência? Você tocou num ponto central, porque de fato as questões de risco no Brasil são profundamente locais. A Alpop hoje atua em mais de 100 cidades, em 22 estados. A gente percebe um perfil de risco por cada região. Então é preciso sempre desenvolver tecnologia analítica para conseguir trazer essa inteligência regional e diminuir e calcular o risco focado naquele território. A gente procura estabelecer muita parceria com as imobiliárias, que afinal de contas conhecem melhor aquela praça. Então é um desafio que diariamente a Alpop tem que desenvolver, já que tem já uma presença nacional. E essas questões de valores envolvendo justamente esse ponto de mediação do negócio de vocês, o que é que os usuários que necessitam utilizar precisam saber? A Alpop hoje, quando você soma o aluguel, o condomínio e o IPTU, o ticket médio da Alpop é de R$ 1.300. Então, um ticket é um valor, né, bastante competitivo para o mercado popular. Quando a gente fala de capitais, a Alpop permite alocação até R$ 5.000 a soma de todos esses itens. E para outras cidades a gente permite até R$ 3.000. Então, o cliente que é aprovado da Alpop, ele já tem uma pré-aprovação para esses valores. Então, ele pode, inclusive, chegar na imobiliária e fazer uma alocação de um valor até maior que antes ele não teria condições. Até porque um dos critérios que o mercado de crédito normalmente usa é que você não pode comprometer 30% da sua renda. Mas aí fica a provocação, no mercado popular, quem é que pode comprovar uma renda tão grande frente ao aluguel? Normalmente a maior despesa é muito superior a 30%. Claro. Então a gente consegue fazer esses cálculos bastante focados no público que a gente atende. A frase de crescimento de uma startup é realmente quando ela começa a escalar suas vendas, né? Então, inicialmente uma startup começa testando o seu produto, tendo um MVP, começando as primeiras vendas, e a fase de crescimento é justamente quando ela realmente consegue achar o seu cliente e começa a aumentar essas vendas de uma forma escalável. Quando a
gente fala dessa questão de aluguel, né, o processo burocrático que envolve, entre outras coisas, Caio, o fiador, o calção, enfim, como é que vocês lidam também trazendo solução para esse problema, para essa lacuna que muitas vezes existe? Exatamente. E o fiador hoje é responsável por mais de 50% das transações ainda, mas ele está em franca queda. E o fiador não traz a segurança esperada no processo de locação. Isso é até um mito do mercado imobiliário. Portanto, o que a gente procura fazer é achar o caminho mais eficiente para diminuir o risco dessa transação e incluir mais pessoas nesse mercado, já que o Brasil é um país muito rico, mas muito desigual. Então, a gente consegue aplicar tecnologia social para incluir essa grande massa de pessoas no mercado formal. Ou seja, a gente pode considerar que a Alpop é um agente transformador, que traz justamente essa solução de mercado, essa solução social, que a médio e longo prazo pode realmente trazer uma transformação já sentida nesse processo que vocês se encontram hoje de crescimento e tração, né? Exatamente, essa é a nossa missão, tentar diminuir o déficit habitacional, olhando para a locação como uma das ferramentas possíveis para a diminuição desse déficit. A gente sabe que há muitos imóveis vazios, muitas pessoas precisando morar, e muitas vezes falta esse agente para correr esse risco desse casamento. A gente procura desempenhar esse papel. Realmente a grande dica de qualquer startup é você realmente se apaixonar pela dor do seu cliente. É você entender sobre o seu cliente, entender o que ele faz, entender como que ele faz, o que ele sente de dor, realmente pesquisar a fundo e entender a fundo essa dor. Porque a partir do momento que você conhece o seu cliente, fica muito fácil de você criar uma tecnologia, criar um produto que resolva a dor do seu cliente. Então, se eu pudesse dar uma dica realmente para as startups que estão começando, estão em fase de crescimento, realmente essa dica é essa. Procure entender muito sobre o seu cliente, aprenda, né, teste muitas coisas, então erre rápido, porque você realmente, parte da vida da startup é você testar, errar, aprender sobre aquele erro e repetir. Uma hora você vai conseguir encontrar uma saída para você realmente conseguir entregar uma dor, resolver uma dor muito legal para o seu cliente. E por fim eu te pergunto, quais são suas dicas para aquelas pessoas que querem fundar uma startup ou já fundaram e estão nesse processo justamente de crescimento e tração? Eu acredito que o primeiro passo mais importante é escolher algo que vá trazer uma motivação no dia a dia. É muito difícil erguer uma empresa do zero se você não estiver bastante motivado com aquilo que você tem que entregar para o seu público. Então esse primeiro ponto é um olhar para dentro. E o segundo passo é um olhar para fora. Então olhar se o problema que você se propõe a resolver, de fato ele é relevante, de fato ele tem escala, ele vai trazer impacto positivo na resolução desse problema. Dados esses dois passos, eu acredito que o terceiro é justamente praticar, é como tocar um instrumento musical, você tem que praticar, é como, enfim, aprender um novo idioma, você precisa praticar. Então o empreendedor, se ele unir essas duas dimensões, a terceira é botar em prática, com pequenos ciclos de prática, corrige e melhora. E aí ele vai conseguir certamente alcançar o objetivo ou entender que aquele negócio não é viável, que também pode acontecer. É como um experimento, é um método científico aplicado aos negócios. Acho que é por aí. E se não der certo, você tenta de novo até realmente você ajustar ali a mecânica e conseguir dar tração a esse negócio. Exatamente. E o programa Startupeiros vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua companhia e audiência. Espero que tenha aproveitado, conhecido mais sobre essa importante fase de crescimento de uma startup. Já te convido para o próximo programa, que vai tratar sobre a tração desse negócio. Não perca! Até a próxima!